quadrinhos também comunicam. Não foi por outro motivo que essa mídia direta e acessível ganhou destaque entre as mesas do Intercom. Uma pequena tira de quadrinhos pode influenciar o que vai numa tela grande de cinema, por exemplo, ditar tendências e gerar reflexão. Desde o primeiro desenho em pedra até a grande influência artística, os quadrinhos marcaram história, contando de uma maneira informal e sempre inovadora a trajetória de povos, sua cultura, suas paixões, seus ídolos. O grande filão das HQs, das histórias em quadrinhos, principalmente dos álbuns de personagens, de heróis e aventuras seriadas, são os jovens e os adultos jovens que consomem isso desde a década de 70, 80 e que se tornam colecionadores fiéis. Quando a gente trabalha quadrinhos, a gente sabe que é uma mídia marginalizada e discriminada. O pessoal fala coisa de criança. Porque você vê que os conflitos que os personagens estão vivendo são conflitos de pessoas que estão em formação, que estão vencendo suas individualidades, que estão tentando lidar com seus medos. Um exemplo clássico disso é o Homem-Aranha. Assim, a popularidade do Homem-Aranha não é à toa, porque ele foi um dos primeiros personagens a mostrar o conflito do jovem no mundo moderno. Salva meu bebê, por favor! Os quadrinhos modernos surgiram em meio a intensas transformações tecnológicas que mudaram o modo de expressão escrita. Quadros sucessivos refletiam novas formas de percepção trazidas pela imprensa do século XIX. Os quadrinhos, antes de mais nada, são uma narrativa gráfico-visual. É impulsionada pelos cortes, né? Cada quadrinho, cada imagem leva a outra imagem. Para isso, nós temos o desencadeamento de imagens. É isso que, inclusive, vai diferenciar o quadrinho do cartoon, da charge ou da caricatura. Bom, a origem das histórias em quadrinhos remonta à origem dos primeiros folhetins, né? Dos primeiros livros ilustrados, que era tido como uma literatura para os menos letrados, os de baixo letramento. Algumas fontes consideram o 17 de maio de 1890 como a data de nascimento das histórias em quadrinhos. Foi neste dia que o inglês Alfred Harmsworth lançou em Londres a Comic Cuts, primeira revista com histórias desenhadas. Porém, o norte-americano Richard Outcault, criador do Yellow Kid, é considerado o verdadeiro pai do gênero. Quadrinho político, mangás, super-heróis e vilões no estilo americano, quadrinho erótico. A linguagem e os tipos das HQs se adaptam aos tempos, reinventando estilos, mas também mantendo suas singularidades. A linguagem dos quadrinhos ela é bem específica, na medida que você tem um suporte bem específico, que é uma página de papel com desenho impresso. Então, se você tem desenho, você tem imagens. Essas imagens elas representam um movimento, mas são imagens estáticas. O quadrinho é uma arte sequencial, como o cinema, mas existem diferenças fundamentais entre cinema e quadrinhos, apesar de algumas semelhanças. Que diferenças são essas? A primeira é que o cinema se impõe através de uma fotografia em animação, né? O quadrinho é através do desenho, que não é animado. Quando você tem uma adaptação, existe uma transposição de uma linguagem para outra. Então você não vai ser fiel, você não pode ser fiel nem a um texto literário, nem a uma história em quadrinhos. Quando você vai transformar essa história em quadrinhos ou esse texto literário em uma outra obra, é uma outra obra. As histórias em quadrinhos, elas são um objeto de consumo. E além disso, elas têm uma vocação multimediática, assim, de originar diversos outros produtos culturais enormes e cada vez mais potencializado com a tecnologia e com esses outros aportes. Você vê, por exemplo, hoje em dia uma série de quadrinhos famosa, ela já imediatamente ela vira um filme que é um mega sucesso. O filme tem suas continuações. O filme gera brinquedinhos de borracha, os brinquedos geram álbum de figurinhas, o álbum de figurinhas gera um jogo de videogame. A partir da década de 90, tem-se uma proliferação de filmes produzidos por Hollywood que foram sucesso de bilheteria. O que eu acho curioso nessa história do cinema se apropriar do sucesso junto a um determinado público das histórias em quadrinhos é que ele populariza a história em quadrinhos. Ele vai fazer o público que não leu o quadrinho ter curiosidade para ir buscar o quadrinho.
Amor, paixão, devoção. Como todos os fãs das histórias em quadrinho que carregam esses pressupostos, os estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo, Klaus Berg e Gabriel, levaram ao Intercom um projeto inovador: apresentar a linguagem dos quadrinhos para a realidade de crianças carentes. A gente queria fazer um projeto assim, chamamos o pessoal da UFES, os doutores da UFES, né? E fomos para a Obra Social Nossa Senhora das Graças, para fazer o projeto lá. As aulas foram divididas em uma parte teórica, onde a gente estava estudando os elementos dos quadrinhos, onde a gente estava estudando a função dos quadrinhos, né? Estudando o quadrinho como um todo. E uma parte prática, onde a gente estava aprendendo a fazer roteiro, fazer personagem, fazer ambiente, né? Fazer o próprio desenho, né? Começar a diagramar o quadrinho. De uma forma coloquial, né, uma forma que abordasse o universo deles, dando liberdade e exigindo que eles fizessem o máximo possível dentro da oficina. E o campus de hoje chega ao fim. Fique agora com um pouco mais de imagens de filmes que marcaram uma geração e levaram a outras a possibilidade de rever velhos heróis. A gente se vê na próxima semana. Até lá!